Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa semanal de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 12 de novembro de 2020, falaremos sobre Fiverr no Brasil, Nike Centauro, McDonald's vegano, Unilever entrando no mercado pet, resultados de Uber, Spotify e IWG de Regus e Spaces, M. Dias Branco e Movida aqui no Brasil, e também comentaremos sobre Supreme das camisetas caras, Dunkin' e Espaço Laser no prospecto do IPO. E para comentar sobre todas essas notícias, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem? E aí, Habib, Renato, prazer estar aqui com vocês. Vou passar aqui um recadinho, né? Estamos no mês da doação para o Amigos da Poli. Então, a gente da BTC, a gente é parceiro da área de engenharia da USP, né? Tem o nome carinhoso de Poli. E a gente ajuda os Amigos da Poli com alguns cursos, né? A gente dá conteúdo para eles. E aí o pessoal, né, super parceiro aqui, lembrando que esse é o mês da doação para eles. Então o site é www.amigosdapoli.com.br/donation. Muito bom, né? Amigos da Poli, grande parceiro nosso aí, primeiro, se eu não me engano, fundo de endowment aqui no Brasil. Muito bom. Se você puder contribuir aí com a engenharia no Brasil, vamos lá, faça a sua parte também. E com a gente aqui, um representante aí do corpo discente, né, da Escola Politécnica da USP, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato. Fala Mayara, fala Gustavo, tudo bem? Fala pessoal, espero que todo mundo tenha tido uma boa semana. Agora, esses últimos dias aí o mercado financeiro está bem agitado aí com essas notícias de presidência nos Estados Unidos, coisas aqui no Brasil, vacina. Tem bastante resultado para a gente analisar, mas entramos no mês de novembro e o mês de novembro é ótimo, porque lá no final a gente vai ter o famoso Black Friday. E aí perguntaram para a gente se a gente vai fazer alguma coisa em Black Friday, a gente nunca fez e a gente vai fazer agora, esse ano. Em homenagem ao Black Friday, a gente vai criar um curso de pricing, só que ele vai ser divulgado só ali próximo, né, do evento ali no final do mês. Então fiquem de olho, tá? Porque a gente vai criar esse curso. Vai ser um curso bem interessante, vai ser ministrado ainda em 2020. Então você ainda tem esse ano para aprender todas as partes técnicas e estratégicas de precificação. Muito bom, fiquem atentos, né? Agora, fora dessa parte da Black Friday, né? Vale muito a pena você que está acompanhando a gente pelo BTCcast, no seu podcast preferido ou pelo YouTube, conhecer os nossos programas de negócios, né? Então a gente tem o General Business Program com inscrições abertas, curso generalista de negócios, para você que está entrando no mercado de trabalho, quer acelerar sua carreira. Também o nosso curso de modelagem e Excel Plus Business Program. O nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program, também com inscrições abertas e turmas de férias, tanto no GFP de finanças como no nosso curso de business. E o nosso curso mais recente, o Strategy and Finance, para profissionais de mercado, pessoas experientes, gestores, líderes, empreendedores que queiram se aprofundar em finanças corporativas e estratégia. Todos os cursos você acompanha lá no nosso site www.btcompany.com.br. Aproveite esse momento para se desenvolver. E agora, vamos começar, né, o nosso programa de fato com a primeira notícia de hoje. Né? A primeira notícia, eu peguei uma notícia aqui da Forbes, pessoal. E aqui fala sobre as frustrações dos IPOs, né? Um ano cheio de IPO, mas com vários que foram cancelados. O título dessa notícia é: Construtora BRZ e varejista Le Biscuit desistem de IPO. Renato, a gente já viu esse movimento acontecer, né? Antes, alguns saíram, outros não saíram. E aí, o que você achou dessa notícia? É verdade. A gente vem avaliando bastante empresa, registrando seus prospectos, buscando a abertura de capital como uma fonte de financiamento da companhia. Só que foram várias empresas esse ano fazendo isso.
a oferta de IPOs era muito maior do que a demanda. Então, provavelmente, alguns IPOs não iam sair e alguns começaram a cancelar, já vários, né, nesse ano. Eu peguei até uma listinha aqui para mostrar os mais recentes. Então, a gente falou da Avan, a notícia fala da Le Biscuit, a Wine.com, que a gente tinha analisado bem no detalhe o prospecto, achei até interessante o modelo, mas não conseguiram ter demanda suficiente para o valuation que eles queriam. Um monte de construtora, a Yu, que você analisou, Habib, a Pacaembu, construtora BRZ e, recentemente, essa semana, a Alphaville também falou que vai cancelar. E aí tem o Paraná Banco e a Light, enfim, né? Muito IPO, pouco investidor com apetite para entrar nessas aberturas de capital. Pois é, né? Uma surpresa, Renato, foi a Enjoei, né? Essa saiu mesmo, né? Só que a ação deu uma caída aí depois do IPO, né? Pois é, foram duas empresas de tecnologia que conseguiram fazer a abertura de capital, ambas da Monax, que tem a Monax como um dos investidores. Uma foi a Melius, que fez a sua abertura de capital, deu uma caidinha logo no primeiro dia, e a Enjoei.com também, e que eles conseguiram fazer a abertura de capital também no primeiro dia já caiu. O que isso significa? Significa que quem entrou, fez lá a reserva lá pelo banco, etc., comprou a ação mais cara do que ela está, ou seja, perdeu um pouco de dinheiro. Por isso que eu falo, a abertura de capital é uma operação arriscada, você precisa entender os fundamentos da empresa, não tem histórico, então você precisa entender como que funciona a empresa e os fundamentos e as perspectivas de crescimento para você conseguir saber se o preço que eles estão buscando é válido ou não é válido. Então, assim, tome muito cuidado na hora de entrar numa abertura de capital. A gente aqui acertou. Lembra que a gente analisou da Petsy e a gente falou assim, ó, da Petsy eventualmente vai ser um bom negócio e tá? Então já tem um crescimento de mais de 30% no valor das ações desde a sua abertura de capital. Outras que a gente não recomendou, né? O pessoal já entende por que a gente não recomendou. Pois é, seguiremos acompanhando e hoje tem mais prospectos aí para a gente avaliar. Mas a próxima notícia, né, a gente vai falar de uma empresa que a gente já comentou aqui, né? Eu queria os comentários da Mayara sobre esse movimento. Essa notícia é do Neofeed e o título é Marketplace de Freelancers, Fiverr desembarca no Brasil. E aí, Má, o que você acha? Vamos atualizar, né? A gente comentou sobre a Fiverr, né? E agora esse novo movimento. Como é que você vê essa entrada aqui no país? Exato, né? Então, assim como tem empresa cancelando o IPO, tem a Fiverr que fez a IPO em junho de 2019 e já multiplicou por 7 vezes o valor da empresa, né? Então, ela captou lá 11 milhões de dólares, foi avaliada em 1,2 bi, agora ela já está com uma avaliação de 5,2 bi de dólar. Mas bem, para quem não lembra, né, a gente já falou da Fiverr, a gente falou dos resultados, a gente falou da estratégia deles, como que eles construíram esse crowdsourcing de tarefas, né, se aproveitaram de aumento de desemprego, mas para quem não lembra, né, é uma empresa israelense, foi fundada em 2010, tão recentemente, né, ela não é tão velha assim, porque ela tem a base digital, ela é como se fosse esse marketplace de tarefas, né? Então, ela conecta o serviço de freelancers que podem fazer essas tarefas com as empresas ou até pessoas físicas que têm interesse, né? Desde que a gente falou deles e que eles abriram capital, eles já fizeram versões locais da Fiverr em outros países, né? Antes eles estavam mais concentrados nos Estados Unidos, agora eles já foram expandindo, foram para a França, Espanha, Itália, Holanda e agora abriram em Portugal. E eles falaram que vão entrar, né, os próximos países serão México e Brasil, e não descartaram que vão entrar depois em outros países da América do Sul também. Então, eles vão fazer um site em português, vão viabilizar transações, seja de cartão de crédito ou de boleto, em reais, né? Já tinha usuário brasileiro? Já, né? O Renato mesmo comentou que já tinha usado a Fiverr, né? E aí, olha que legal, como você consegue utilizar dados que estão presentes dentro da empresa e você, às vezes, não precisa recorrer à pesquisa de mercado, ou você faz uma pesquisa de mercado bem mais focada, né? Então, eles já tinham usuários brasileiros e aí eles usavam esses dados para ver qual é o próximo país que eu vou abrir. Então, eles falaram, tem bastante usuário aqui no Brasil, vamos abrir, né, fazer uma versão local de vez. E eles não vão fazer um escritório local, eles vão continuar com a base de Tel Aviv, mas eles vão ter um time formados, inclusive, por brasileiros, né? Outras pessoas globais também, mas para olhar marketing e estratégia de crescimento focada em Brasil. E aí eles já falaram que vão começar também algumas campanhas para ativar a marca aqui no Brasil para o pessoal conhecer.
Outra novidade também que teve desde que a gente falou deles é que eles fizeram um programa global de microcrédito agora na quarentena. E, né, eles soltaram também os resultados trimestrais aqui do terceiro tri. Então, já adiantando que eles tiveram resultados muito bons por causa da quarentena, né? Então, a quarentena ajudou eles a impulsionar né, as vendas aqui. Então, olha isso. Eles aumentaram o número de compradores de serviços ativos, foi para mais de 3 milhões, um crescimento de 37%. Eles conseguiram aumentar o ticket por usuário, né? Então, aumentou 20% o gasto por cada comprador para mais ou menos $195. E aí, é claro, né? Aumentando o usuário, aumentando o ticket, a receita aumentou 88%. Foi para mais de 52 milhões de dólares nesse terceiro tri. Eles também, do outro lado, né, aumentou a demanda, eles também conseguiram aumentar a oferta, cadastrando mais freelancers, então aumentou a base de freelancers em 68%, e aí, juntando tudo isso, eles conseguiram diminuir o prejuízo deles, praticamente para zero, porque antes tinha sido 8,6 milhões de dólares e agora foi 454 mil dólares, praticamente zero ali arredondando, né? E o mercado está bem confiante de que essa valorização de mais de 7 vezes o valor da empresa não desculpa, 7 vezes o valor da ação, né? Não é uma bolha. O mercado realmente acredita que eles vão continuar crescendo, porque o jeito de trabalhar está mudando e eles se beneficiam de tudo que envolve isso. Então, por exemplo, as pessoas né, com atividades diferentes que evoluem ao longo do tempo e tendo que aprender coisas novas, e você pode terceirizar isso de vez em quando na sua empresa. As pessoas trabalhando mais de casa, o que acelerou também pela quarentena, as pessoas sendo mais digitais, então também trazendo freelancers para esse mundo digital. Então, esses avanços devem continuar e a Fiverr deve continuar crescendo com isso. E aí, antes de chegar alguém forte ou nascer alguém forte aqui no Brasil, eles estão expandindo, né? Não só para o Brasil, mas outros países, então aproveitando essas ondas. Então, muito bom, é uma empresa muito boa que a gente já tinha comentado, com bastante crescimento. Pois é, continuaremos acompanhando esse mercado, né? Uma outra empresa que eu lembro que é bastante grande nesse mercado é o Upwork, né? A gente tem menos informações, mas outro dia a gente traz algumas informações sobre os competidores nesse mercado de terceirizados, freelancers, né? Ou qualquer outro nome gourmet que você possa encontrar. Vamos para a próxima notícia, né? Eu peguei aqui, Renato, essa daqui bem bacana, você acho que gostou bastante de ver isso daqui, porque a gente já comentou sobre esse deal aqui no BTC Journal. Essa é do Brasil Journal e o título é Nike Centauro tem sinal verde do CAD. A gente falou já na época que a Centauro estava comprando as operações da Nike aqui no Brasil, tal, falamos sobre preço, você deu o seu parecer e agora o CAD deu sinal verde. E aí, como é que você vê esse movimento? Legal. Essa transação era uma transação que tinha aquela característica que a gente tinha analisado ali no começo da pandemia, que se eu fosse alguém lá da Centauro, eu ia tentar ver algum artigo ali do contrato para tentar melar. Por quê? Porque eles concordaram em comprar a operação da Nike aqui no Brasil por 900 milhões de reais, e a nossa análise que a gente tinha feito lá quando saiu esse deal é que 900 milhões era bastante coisa, porque a operação provavelmente era deficitária aqui no Brasil. Perfeito. A gente já visto que o capital social já era mais de 1 bilhão, etc. Ou seja, investiram muito mais do que fizeram lá o valor do deal. Beleza. Aí o CAD foi e aprovou a transação. O que me deixou bem curioso foram os termos que o CAD colocou como restrição. Aí ele colocou duas restrições. A primeira, que eu acho que faz todo sentido, é o seguinte: a Nike, né, vai funcionar como se fosse uma operação separada da Centauro e ela não pode saber as condições comerciais que a Centauro tem com os concorrentes da Nike, ou seja, Adidas, Under Armour e todas essas marcas. E eu acho que faz todo sentido, porque senão, né, gera aí um problema aí para a regulação do mercado propriamente dito, porque a Nike vai ter informação privilegiada de concorrente, né? Então, isso daí foi uma das primeiras coisas que eles chamam de firewall. Isso, tranquilo, eu acho que faz todo sentido. A segunda proibição, que aí eu acho que é um problema, que é o seguinte: eles falam que a Centauro ela não pode ter preferência em qualquer operação da Nike, ou seja, a Nike não pode privilegiar a Centauro em nenhuma tomada de decisão comercial. Ou seja, eu não posso fazer produtos exclusivos, não posso fazer campanhas exclusivas, etc.
Esse ponto, eu acho que é um ponto muito ruim, porque aí você mata todas as possibilidades de integração vertical entre os dois ativos. E aí você compra um ativo que ele tem que ficar extremamente isolado e você não pode dar nenhuma, né, preferência para o seu canal de venda principal, que é a Centauro. Aí eu acho que não faz muito sentido, né? Você ter uma operação que ela é deficitária, que é no caso da Nike, né? Mas aí eu falei o seguinte, bom, aí o CAD ferrou a operação. Só que na notícia aí do Brasil Journal tá falando que esse termo já estava, né, colocado no acordo, né, que a Centauro não poderia ter preferência em utilizar os produtos da Nike. Aí eu me pergunto, para que vai fazer essa operação então? Né? Sendo que isso daí restringe todas as possibilidades estratégicas que a Centauro poderia fazer com o ativo. Eu não entendi muito bem, né? Mas enfim, agora já aprovou, vamos ver o que vai acontecer. Na notícia também fala que eles vão começar a renegociar o valor, que para alguns acha que é bom para a Centauro porque ele vai baixar o valor do ativo, só que vamos lembrar que a Nike é uma empresa americana. Então, quando ela vendeu o ativo lá por 900 milhões, ela fez uma conversão para dólar, que a cotação estava lá em 4, né? Agora está 5,50. Então, provavelmente a Nike vai querer receita em dólar, ela vai querer aumentar esse valor em reais. Só que, obviamente, a Centauro vai entrar na negociação falando, ó, estamos em pandemia e tal, esse negócio deve ter um valor menor. Então, vai ser uma negociação muito interessante, essa renegociação de preço. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Pois é, Renato, e esse aspecto das integrações, né, verticais que você comentou, as possibilidades de economia de escopo, sinergias comerciais, né, de promoção, trade marketing, a gente aborda bastante isso lá no GBP, na parte marketing de estratégia também, e é um ponto que eu concordo contigo, né, poxa, aqui parece que foi só então um investimento no ativo, né, só que o ativo ainda é deficitário, então é complexa a situação e essa negociação vai pegar fogo, então a gente vai continuar acompanhando e você siga acompanhando o BTC Journal que a gente vai falar sobre essa história. E agora, seguindo, pessoal, peguei uma outra notícia aqui do Brasil Journal e a gente vai mudar um pouco o mercado aqui, que esse mercado particularmente me interessa bastante, que é o mercado de carnes veganas, né? Por mais contraditório que seja o termo, hein, pessoal? Mas vamos lá. McDonald's lança McPlant com tecnologia própria, né? Então aqui a notícia basicamente resume aí esse lançamento do CEO do McDonald's, foi comunicado aí recentemente, nos últimos dias. E, Renato, queria saber o que está acontecendo com este mercado, com essa decisão do McDonald's de produzir o próprio hambúrguer vegano, hein? Pois é, a gente está bem nessa parte nas aulas de estratégia das turmas de semana. A Mayara já deu uma pisada no acelerador, já até terminou o curso de estratégia de final de semana, mas durante a semana a gente ainda está discutindo essa parte de verticalização. Então, o caso da Centauro é um caso de verticalização, que agora matou todas as possibilidades de sinergias, né, essa integração vertical, né, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Ano passado, tanto o McDonald's quanto o Burger King começaram a fazer parcerias com fornecedores de carne sintética, né, que é essa carne que você pega lá as proteínas lá, e aí você monta uma carne com o mesmo aspecto, tanto de gosto quanto de aparência. Perfeito. Eu até falei que eu comi já tanto da Impossible Food quanto da Beyond Meat. Beleza. Aí o Burger King fechou uma parceria com a Impossible Food e o McDonald's com Beyond Meat, que você é acionista, né, Habib? Né? Beleza, então tá bom. Aí parecia que agora esse negócio ia virar, né? Beyond Meat vai explodir, porque agora com parceria com o McDonald's o negócio vai escalar rapidamente. Impossible Food também. Aí surgiu um alerta no mercado, porque o Burger King foi o primeiro a falar o seguinte, falou assim, ó, legal, deu certo, demanda absurdamente grande, vamos fazer a gente, não quero mais acordo com o Impossible Food. Aí, a ação da Impossible Food caiu pra caceta, né? Aí todo mundo ficou à espera, né? Porque o McDonald's fez um teste, né? Tava fazendo um teste com essa carne vegana lá no Canadá. E aí ela viu, olha, vende pra caramba. Aí eles chutaram a Beyond Meat e falaram assim, agora vamos fazer a gente. Fantástico, né? Então, assim, tem que tomar cuidado na hora que você faz esse tipo de parceria. E é aquele negócio, né? Agora, o McDonald's fazendo a verticalização para trás, vai ser um dos concorrentes diretos da Beyond Meat e da Impossible Food. O que você acha que vai acontecer, né? Então, se eu puder te dar uma recomendação, Habib, se você está com essa ação e já tem algum ganho, faz o cash-in, já se desfaz dessas ações.
Pois é, Renato, estou avaliando essa possibilidade com muito carinho, né? Mas é importante aqui comentar sobre estratégia de negociação. Olha só que interessante, né? Nas aulas de negociação a gente fala bastante sobre isso, tanto no mapeamento de interesses como nas estratégias de alternativas, né? Então, para fortalecer esse poder de barganha, é muito importante você desenvolver outras alternativas. O McDonald's tem a alternativa de desenvolver a carne por conta própria. E aqui está também relacionado, né, Renato, a importância de você desenvolver processos de diferenciação do seu produto, né? Que talvez o McDonald's não tenha tanto esse interesse, né? Dentro do seu próprio alimento, né? E é uma concorrência meio desleal isso, porque imagina, né? E ainda pro McDonald's é ótimo fazer esse tipo de parceria, né? Imagina o quanto que o McDonald's não deveria investir para fazer um piloto. Ou seja, todo o P&D para você conseguir fazer uma carne que tem uma consistência, etc., para você isolar o problema, né, de desenvolvimento da carne, para você fazer um teste. Porque eu quero fazer um teste, eu quero saber se tem demanda, né? Então, o que eles fizeram? Ao invés de gastar toda essa fortuna para fazer o sanduíche, né, a carne, eles fizeram uma parceria com a Beyond Meat, que já tem investimento de um monte de gente, queimou caixa pra caramba, e aí demorou para conseguir fazer a tecnologia ser boa, para conseguir ter, né, um produto final interessante para você fazer o teste. Aí você isola o problema do produto e aí você testa a demanda. Ah, deu certo a demanda, beleza, fiz o teste. Economizei uma fortuna, porque eu não precisei eu desenvolver o protótipo, né? Fiz a parceria com a Beyond Meat. Ela achou que ia ganhar mercado, não ganhou porcaria nenhuma, e agora eu tô bem. Já provei que tem demanda, agora eu vou fazer o investimento de uma forma mais certeira. Dureza ser pequeno nessas horas, né? Pois é, aqui a escalabilidade, o tamanho, ele acaba influenciando bastante. Bom, vamos lá. Falando em tamanho, pessoal, estou com uma outra notícia aqui, né, de uma empresa que está entrando no novo mercado aqui no Brasil, que é a Unilever. Essa notícia é da Exame, o título é Unilever escolhe Brasil para entrar no mercado pet com shampoo e lava-louça. Maiara, você que é a nossa grande especialista neste mercado aí de bens de consumo, que você achou desse movimento da Unilever, hein? Ó, Habib, adorei, né? Então eu gosto desse jeito inovador da Unilever. É um jeito mais quadradinho, mais conservador, mas eles são muito bons em fazer inovação e depois dar escala para isso. Até comentei um pouquinho disso quando a gente estava falando das lavanderias Omo, né? Então, eles vão lá, fazem um teste muito bem feito, reporta tudo, pontos a melhorar, depois, pá, expande para o mundo. Então, assim, se der certo aqui no Brasil, podem esperar que eles vão lançar isso em outros países, com certeza. Talvez até começando para os Estados Unidos, porque, né, o Brasil aqui tem a segunda maior população de gatos e cachorros e é o segundo maior segmento de pet no mundo. Né? E com certeza os Estados Unidos está lá em primeiro, né? Então testa aqui no Brasil, testa pequeno no Brasil, porque nos Estados Unidos o negócio é grande. Mas bem, então eles escolheram o Brasil para começar, como você disse, né? Essa linha pet. Eles já estão entrando com 3 linhas, somando 17 produtos. As linhas são cuidado com pet, higiene de pet e cuidado para casa que tem pet. Então, dentro do cuidado com o pet, tem shampoo, condicionador, lenço umedecido para limpar a patinha, né? Higiene do pet, tem granulado sanitário, tapetinho higiênico. E de limpeza para casa com pet, tem desinfetante, limpa-piso, detergente e assim vai, né? O legal foram que eles escolheram um nome para a marca chamado Cafuné, que eu adoro essa palavra, porque ela é super brasileira, né? Então, ela tem um quê de brasilidade aí, porque ela não tem uma tradução, né? Você vai para outras línguas, você fala de carinho na cabeça ou massagem na cabeça, mas não existe uma palavra cafuné, né? Que nem o saudade pra gente. E o legal também é que ela tem uma origem também bem brasileira. Então, essa palavra, pela sonoridade dela, disse que ela tem origem africana, mas também pelo costume dos índios daqui do Brasil de fazer cafuné um no outro, disse também que pode ser uma origem indígena, né? Então, já começa com essa mistura de Brasil, que é uma palavra, então, bem brasileira, bem origem nossa, e também ela traduz muito carinho, muita intimidade, muita proximidade, né? Então, achei super legal. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente dá aula de como construir uma marca, né? Principalmente como fortalecer uma marca. E isso tem muito a ver com elementos de marca. Então, você já chega com um nome que traduz muita coisa do que você quer falar para o consumidor através da marca.
Mas bem, para fazer esse desenvolvimento também, eles acertaram bastante. Então, eles foram fazer parceria com o veterinário, procuraram extrato natural, não colocaram parabenos, não colocaram corante, silicones, né? Então, fizeram um produto mais natural possível. Também tem a opção de com e sem perfume para pessoas ou pets que têm alergia. Foram atrás de uma certificação da PETA, que é uma ONG internacional de defesa dos animais, para garantir que na cadeia, seja de forma direta ou indireta, Unilever, não tenha nada que envolva crueldade com os animais. Então, eu acho que eles acertaram muito, devem ter quebrado muito a cabeça, demorado até para fazer esse lançamento de tão redondo que chegou, mas eu acho que vai ser um sucesso pela capilaridade deles, pelo sucesso em produzir bons produtos, né? E pelo tamanho que o Brasil tem para esse mercado pet. Excelente, uma muito boa discussão sobre elementos de marca, e é mais uma empresa focando aqui no mercado que a gente já comentou, o Renato acabou de comentar sobre a Pets e o resultado, né? A gente falou, se eu não me engano, há 2 semanas sobre a Pet Love, né, a aquisição do Dog Hero. Esse mercado pet como um todo tem crescido bastante e é uma tendência. Bom, vamos seguir agora, a gente vai falar sobre resultados de empresas internacionais, né, fora aqui do Brasil, depois a gente tem algumas do Brasil aqui para compartilhar. Então, Renato, essa eu quero muito ouvir a sua análise. Valor Invest. Depois de perdas, Uber fecha essa sexta em alta de 6,98% em Nova York. Renato, queda de receita, queima de caixa, prejuízo e alta das ações. O que explica isso, hein? Pois é a famosa expectativa. Expectativa que esse negócio um dia lá no futuro vai dar bastante dinheiro, né? Porque todo o histórico passado e o presente não comprovam essa tese, né? Mas enfim, vamos lá. O Uber ele foi muito atingido, obviamente, pela pandemia e ele começou a dar uma diversificada ainda mais para a parte de delivery, fez até aquisições que a gente eventualmente já comentou aqui no BTC Journey. Beleza. Aí eles divulgaram os resultados, como eu tinha prometido na semana passada. E aí a gente viu lá que no terceiro trimestre eles tiveram uma queda na parte de mobility, continuam, né, por causa da queda de mobilidade, né, então 53% de queda de receita nesta unidade de negócio, mas a parte de delivery cresceu 125%. E a parte de frete, que eles também têm um pouco de operação ali, 32%. Ou seja, tiveram uma quedinha aí de mais ou menos uns 18% em comparação ao trimestre do ano passado. Vamos pegar aqui os resultados fechados dos primeiros 9 meses, que aí fica mais fácil a gente ver a dimensão do negócio, né? Então, eles estão com uma receita nos primeiros 9 meses de 2020 de 8,9 bilhões de dólares contra 10 bilhões no mesmo período do ano passado, uma queda de 11%, mas até uma queda pequena, se a gente for ver tudo o que aconteceu aí durante a pandemia, né? Aí, o que aconteceu? O que deixou o pessoal, né, feliz aí com os resultados? A margem operacional é negativa, mas ela foi muito menor do que o mesmo período do ano passado. Eles tiveram um prejuízo operacional de 4 bilhões contra 7,6 em relação ao mesmo período de 2019. Então, você pega lá, margem operacional foi de menos 144%, né, para menos 86%. Você fala assim, pô, legal, né? Mas continua perdendo rentabilidade operacional para caramba. Só que teve uma pegadinha. Ano passado, eles tiveram uma despesa, eles tiveram que reconhecer um pagamento em estoque para alguns funcionários, etc., que não tem efeito caixa, mas foi reconhecido ali one time no resultado. Eu tirei esse efeito, porque o efeito nesses primeiros 9 meses de 2020 ele é muito menor. Então, eu deixei nas mesmas bases. Nas mesmas bases, quanto que deveria ser a perda operacional do Uber? Em 2019, 3,2 bilhões de perda, contra 3,3 bilhões deste ano. Só que como a receita no passado foi maior, olha que interessante, a margem operacional do negócio normalizado, ajustado aqui, né, pelo meu ajuste, era assim, menos 62% contra menos 73%. Ou seja, esse ano está pior do que ano passado. Não faz sentido um negócio desse. A galera acha que está melhor. Não está melhor, está pior. Operacionalmente está pior. Ele queimou 2 bilhões de caixa nos primeiros 9 meses, contra 2 bilhões e 500 no mesmo período do ano passado, o que fez a sua posição de caixa cair do começo do ano de 11 bilhões e 200 para mais ou menos 7. Ou seja, ele está queimando aí 1 bilhão por trimestre aí para rodar toda a operação.
Bom, se a gente mantiver esse ritmo, ainda vai durar bastante, aí, mais de 2 anos aí o caixa do Uber. Então, assim, quebrar não vai, mas também não está com essa perspectiva tão boa assim de aceleração de valor de mercado, etc., que o mercado de ações está colocando, né, no Uber. Vamos ver. Pois é, né? E eles continuam com a expectativa dos carros autônomos, mas tem que ter caixa ou vai ter que emitir dívida para poder fazer todo esse investimento, né? Esse é um grande problema. Se for emitir dívida, a dívida muitas vezes vai ser cara, que vai diminuir a rentabilidade do negócio. Então, continuaremos atentos, né? Mas é muito bom que o Renato tenha feito esse pequeno ajuste aí, que muitas vezes acaba passando ali, né, na análise ou no resultado da empresa, para colocar nas mesmas bases. Muito bom. E a gente segue com uma próxima empresa, Renato, que eu gosto bastante também, que é o Spotify. Essa daqui é do valor econômico. Spotify surpreende em captação de usuários, mas tem prejuízo. Então, como estão os resultados do Spotify? E eu acredito que muita gente está acompanhando a gente por este aplicativo que falamos agora. E aí, Renato? Vamos lá. O Spotify, ele teve aquele probleminha ali no início da pandemia, onde todo mundo ficou em casa e começaram a consumir, né, mídia via YouTube, Netflix, etc., e deixaram os podcasts lá e as músicas um pouco de lado. Aparentemente, o negócio está voltando, então eles tiveram um crescimento aí no terceiro trimestre de 2020, crescimento de usuários ativos de 29% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, foi bom. Usuários premium, ou seja, aqueles que pagam a assinatura, 27% de crescimento. E, né, conseguiram aumentar também a parte de receita nos ads. Aquele pessoal que ouve de graça, mas tem que ficar lá vendo propaganda, 31%. Isso daí é ótimo, né? Porque para os financials, de fato, né, a parte de assinatura premium cresceu 15% year over year e a parte de ads 9% com um aumento de receita de 14%. Beleza. A margem bruta deu uma diminuída, foi para 24,8 contra 25,5, mas tudo bem, né? Então eles ainda estão estruturando bem ali a operação. Só que o Spotify é uma empresa que dá prejuízo, então eles tiveram ali, vamos pegar o resultado dos primeiros 9 meses, né? Foi uma receita aí de 5,7 bilhões de euros contra 4,9, então um crescimento de 16%. Só que eles tiveram uma perda operacional de 224 milhões de euros contra 4 milhões de euros positivo no mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, eles estavam lá no break-even operacional ano passado, agora estão com um pouco de prejuízo. Só que é aquele negócio que a gente gosta. O Spotify trabalha muito bem um famoso ciclo de conversão de caixa. Então, apesar de dar prejuízo, ele consegue gerar caixa operacional. Então, eles tiveram uma geração de caixa nesses primeiros 9 meses de 152 milhões de euros, mesmo com prejuízo de 456 de prejuízo líquido, contra uma geração de 370 do ano passado. Tá? Então, diminuiu, né, a geração de caixa deles nos primeiros 9 meses, mas porque eles estão fazendo toda a parte de expansão, primeira coisa, e a segunda coisa que eles estão fazendo minimamente o que o Netflix faz. Eles estão investindo bastante em produções próprias, ou ter exclusividade em algumas produções de podcast, para aumentar bastante o valor da rede, consequentemente, aumentar suas vantagens competitivas. Então, está gastando um pouco de dinheiro, mas mesmo assim ainda está tranquilo. A posição de caixa deles é tranquilo e vai continuar expandido e, a princípio, com a volta da economia, o Spotify vai voltar ao crescimento que ele estava antes do Covid. Muito bom, né? Essa relação entre geração de caixa e prejuízo, né, é algo que a gente também aborda bastante nos nossos cursos, e você que está ouvindo a gente, é importante que tenha esse discernimento, né? A diferença entre lucro e caixa é algo muito importante para analisar na operação de uma empresa, na parte financeira. Muito bom. Seguindo aqui para a última empresa aqui que a gente viu internacional dos resultados, peguei uma notícia, pessoal, do Neofeed, e o título é IWG, dona da Regus e Spaces, assume prédio do WeWork e ganha terreno no país. A gente já analisou os resultados da IWG aqui no BTC Journal faz um tempo, procura lá. A gente fala do histórico, dá uma boa detalhada, mas eu dei uma atualizada também. Recentemente, eles lançaram aí no dia 3 o preliminar, enfim, o resumão dos resultados do terceiro TRI, mas ainda está bem simplificado, então eu peguei os resultados do primeiro semestre. Mas a notícia é bem legal, porque ela comenta sobre essa investida da IWG em outros coworkings que estão sofrendo mais. Então ela fala desse prédio
em Ipanema, no Rio de Janeiro, né, de 10 andares, que a WeWork encerrou as operações neste prédio em maio e agora volta como Spaces, né? Olha que maravilha. É a quinta unidade da Spaces, que é uma das marcas do grupo no Brasil. Ele também tem a Regus e a HQ, e no total são 69 unidades, né, que segundo a reportagem. A reportagem ela tem contribuição do Thiago Alves, que é o CEO no Brasil da operação da IWG, né? Queria aproveitar e mandar um abraço, acredito que ele acompanha aqui nosso trabalho. Um abraço também para o Lucas Granado, que atua aí numa das operações da Spaces aqui em São Paulo. E bom, só para comparar aqui, né? A gente falou bastante do WeWork, né? Já foi bastante homenageado aqui no BTC Journal, né? Mas olha só que curioso, pessoal. O IWG tem mais de 3.300 unidades no mundo, né? O WeWork tem 800. O IWG, no resultado passado, né, a gente falou sobre geração de caixa, né, tem uma estrutura de endividamento, a gente vai acompanhar um pouco como que ela funciona, mas é razoavelmente conservador, né, e o market cap deles é de 2,6, hoje mais ou menos, 2,6 bilhões de libras. Né, então, a gente fala em libras aí, se você quiser saber em reais, né, simples, é só multiplicar por 7, tá? Então tá tranquilo, viu, pessoal? Para quem estava pensando em ir para o Reino Unido recentemente, lembrem-se da dica mais imprudente de finanças pessoais: quem converte não se diverte. Mas aqui você pode ter essa noção fazendo a multiplicação. O WeWork, por outro lado, né, a gente já falou bastante sobre a queima de caixa, contratos de aluguel não canceláveis, né, astronômicos, com um market cap hoje de 2,9 bilhões de dólares. Né? Já foi 47, hein? Já foi 47, hoje está 2,9, né? E caindo muito provavelmente. E olha que interessante que fala na reportagem, pessoal, o que eu mais gostei particularmente da estratégia do IWG. Eles fizeram um follow-on, né? Pegaram e captaram 320 milhões de libras com o intuito de adquirir espaços de outros coworkings nessa época. Então, apesar de ter redução de faturamento, ter uma dificuldade operacional, eles estão ganhando espaço para adquirir operações a preço muito baixo e depois ter o retorno. Né? Então, é uma estratégia interessante aí na competição do mercado de coworkings. Só para sumarizar os resultados financeiros do primeiro semestre, tá? Que eles já têm o resultado fechado, auditado, eles tiveram uma receita líquida de 1,3 bi de libras, né, um pouquinho mais de 1,3, contra 1,276, né, um acréscimo aí de 3,6%. E segundo a reportagem, a receita no terceiro TRI foi de 583 milhões de libras. Né? O lucro operacional foi um prejuízo, na verdade, de 90,7 milhões contra um lucro de 143. Né? Então, eles tiveram alguns problemas aí durante a pandemia, né? Isso já era esperado também. Só que o EBITDA ajustado é de 694,5 milhões. Isso dá uma margem EBITDA de 53%, bastante expressiva. Tiveram um prejuízo líquido de 236 milhões contra um lucro de 32 no mesmo período do ano anterior. E aí, só para finalizar aqui os comentários sobre WG, né, se você olha, o Renato gosta bastante de ver dívida líquida e dívida líquida sobre EBITDA. Né? E aqui tem um aspecto importante, né, Renato? No caso deles, eles têm uma dívida líquida de 7 bi de libras. 7 bi. Só que aqui tem um ponto importante, acho que você pode me ajudar, né? Teve uma mudança na norma contábil, eles estão usando agora o IFRS, e você lembra que entra um ponto adicional aqui, né? Que antes não era contado, e no resultado operacional também eles deixam de fora, né? Geralmente o EBITDA ele fica um pouco mais alto, né, com a IFRS 16, e porque uma parte ali é depreciada junto com a parte do aluguel na depreciação. Então tem essa pequena sacanagem aí na hora de fazer esse índice agora com essas novas normas. Exato, então exatamente isso, né? Eles fazem um adaptado aqui, né? Dado que essa dívida ela compreende também os valores de contratos de aluguel, né? Que eles chamam de leasing liabilities, né? Então essa dívida ela passa a ser perto de zero se você elimina os contratos de aluguel como se fossem dívidas, né? Então depende muito da norma contábil. Então a dívida líquida sobre EBITDA, se você considerar os contratos de aluguel, dá uma relação de 5,4, que é alto. Mas se você tira os contratos de aluguel, né, uma forma de ajuste, que você pode considerar ou não, né, fica próximo de zero. Tá? Então, é algo que você deve entender aí da operação, né, se considera ou não as despesas de aluguel
como dívida ou não, né? Então, é uma coisa que vai depender da norma contábil. E teve uma queima de caixa contábil, né? Só que no ajuste também, tirando recompra de ações e dividendos, eles têm geração de caixa, né? Tiveram no terceiro TRI essa geração de caixa ajustada de 26,8 milhões de libras, né? Então, uma empresa que está aproveitando esse momento de dificuldade dos concorrentes para realizar investimentos e crescer nos próximos meses. Eu, particularmente, gostei da estratégia, né, e vou continuar acompanhando este mercado. Tá? Agora, vamos para a próxima, pessoal. A gente vai falar sobre empresas aqui no Brasil. E tem uma aqui que eu acho que a Mayara vai gostar bastante de comentar, que é a M. Dias Branco, que a gente já falou no episódio anterior aqui, entramos no detalhe, agora vamos atualizar. Essa notícia da Forbes e o título é: lucro da M. Dias Branco sobe 97,3% no terceiro TRI para 265 milhões de reais. Mayara, como está a operação da M. Dias Branco, hein? Então, a M. Dias aí é gigante de massas e biscoitos, né? Tem mais ou menos 1/3 do volume do mercado brasileiro de cada uma dessas categorias. Então, eles passaram aqui o resultado do terceiro TRI e eles bateram várias marcas históricas deles mesmos, né? Então, já começa aí com o volume, que teve um incremento de 27% versus o mesmo TRI do ano passado. Eles produziram 875 mil toneladas de produto, né? É muita coisa. Eles também alcançaram a maior receita trimestral que eles já tiveram, de 2 bilhões de reais, com um aumento de 31%. E aí, como vocês viram, né, 31 é maior que 27, porque eles não tiveram só incremento por volume na receita, eles também tiveram uma precificação melhor aqui também. Só como curiosidade aqui, eles aumentaram 21% de receita em biscoito, 39% em massas, 28% na parte de farinhas e 9% em margarina e gorduras. Então, eles conseguiram crescer bastante em todas as categorias, né? E uma coisa legal também, foi a primeira vez que eles conseguiram 5% da receita total vindo de inovação de biscoito, né? Então, também foi outra batida de recorde aí deles. E eles não só aumentaram o volume e receita, eles também conseguiram diminuir a proporção de custos. Então, o SG&A deles, nos primeiros 9 meses desse ano, já reduziu 2 pontos percentuais em relação à receita líquida. E eles também conseguiram reduzir, não só pensando em custo, mas pensando na parte sustentável, eles reduziram o consumo de água por tonelada produzida em 18% e também a geração de resíduo sólido por tonelada produzida em 10%. E aí vem o resultado que você mesmo falou, o lucro, né? Vou começar aqui primeiro pelo EBITDA, né? Então, o EBITDA cresceu 74% para 328 milhões de reais, só que aqui dentro do EBITDA tem um fator, né, não recorrente positivo de 125 milhões de reais. Então, na verdade, o EBITDA não cresceu 74%, ele cresceu 8% nessa base mais comparável, digamos, mas já é um crescimento muito bom, né? E aí chega no nosso lucro líquido aí de 265 milhões de reais, né? Acréscimo de 97%, mas que também vai ter esse 125% aí 125 milhões não recorrente. Mas já foi muito legal, né? Esse trimestre teve um resultado bom, mas os 2 primeiros desse ano também foram bons. Então, o acumulado dos primeiros 9 meses tem aí um incremento de 23% de volume, a receita está batendo 5,5 bilhões de reais, que também é um recorde para eles, e o lucro líquido dos primeiros 9 meses está crescendo 90%. Então, é óbvio, uma notícia super boa para a M. Dias, né? Então, não só um gigante, mas um gigante que ainda cresce, ainda reduz custo. E aí, né, apesar da geração de caixa deles nesse TRI ter reduzido versus o mesmo TRI do ano passado, eles estão com o dobro de caixa versus o que eles tinham nesse período do ano passado. Então, eles estão com 1,3 bi de reais em caixa. E olha só a alavancagem deles aqui, ó, 0,2 vezes EBITDA, praticamente sem dívida, né? Então, daí até para aumentar um pouquinho a dívida aí, né, que eles estão podendo para crescer mais ainda, talvez até comprar outras marcas, que eles cresceram também muito por aquisições no passado. Mas, bem, eles têm também um histórico de endividamento baixo, né? Então, faz tempo que não vai a mais de 1 do EBITDA. Mas é isso, uma notícia muito boa aí para a M. Dias e para a gente como consumidor.
Pois é, meus parabéns aí, M. Dias, pela piraquê de leite maltado, né? Sempre muito bem sólida aí no sabor. E, Renato, a gente comentou recentemente, aproveitando que a gente falou do nosso novo curso de pricing, né? A gente falou justamente das estratégias de precificação da M. Dias, né? Você lembra mais ou menos o que aconteceu, né? Só para a gente retomar rapidinho. Sim, o histórico da M Dias foi, acho que uns 2 anos atrás eles fizeram um trabalho com uma consultoria estratégica que eles não mencionaram, e a derivada desse projeto foi um aumento de preço. Não, você vai aumentando a precificação ali para você ir aumentando a margem. Só que tem a famosa lei da elasticidade, né? Você aumenta o preço, o volume cai, dependendo da elasticidade, às vezes não compensa. E foi exatamente o que aconteceu. Então eles passaram praticamente uns 2 ou 3 trimestres tomando pau, perdendo market share, e aumentando bastante a representatividade dos custos fixos, diminuindo a rentabilidade do negócio. E eles revisitaram esse projeto, aí sem a consultoria, vamos fazer lá uma precificação um pouco mais inteligente dentro dos segmentos que a gente tem, e agora, com esse negócio aí da pandemia, ainda aumentou bastante o volume, né, de pessoas comprando coisas para cozinhar em casa. Então, assim, houve uma combinação de reestruturação da estratégia de pricing, que foi ótimo, inclusive a gente vai falar sobre isso lá no nosso curso de pricing, e também com a tendência aí com o pessoal ficando em casa e cozinhando mais. Então, assim, deu certo. E que bom que eles corrigiram antes da pandemia, porque eles conseguiram aproveitar bastante aí pelos números que a Mayara apresentou. Muito bom, fora que eles são fortes produtores de massa, né? Um grande substituto do arroz, que subiu bastante aí, né, pessoal? Então, para quem quiser comer macarrão com feijão, né, a M. Dias Branco acaba suprindo as suas necessidades. É muito bom. Vamos para a próxima notícia, que agora é um mercado um pouco diferente, né, mas bastante acompanhado também, que é o mercado de locação de veículos. Forbes. Movida registra lucro líquido de 37 milhões de reais no terceiro trimestre. Renato, curioso, né? Porque eu imagino que na pandemia, né, o pessoal aluga menos carro, eventualmente, apesar de que voltaram a viajar, tal, a gente até acompanha os resultados de empresas administradoras de rodovias, né, que esse movimento tem voltado. Porém, parece que o resultado até surpreendeu, né? Como é que foi o resultado da Movida? Eu estou gostando de analisar aqui a Movida e venho recomendando para todos os nossos alunos e ouvintes, né, na BTC para acompanhar um pouco dos movimentos da Movida. Por quê? Porque veio a pandemia e aí vem aquele choque que as pessoas vão parar de alugar carro, etc e tal. Provavelmente eles devem ter feito aquele war room, né, com todo mundo repensando a operação para tomar ações rápidas, obviamente para conseguir fazer um plano de sobrevivência aí dentro de um período que ninguém sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu? O segundo trimestre deles foi péssimo. No entanto, o que eles fizeram? Uma estratégia muito boa. Vamos vender carro, já que não vai alugar. A gente tem 3 unidades de negócio: aluguel, a parte de gestão de frotas e a parte de venda de seminovos. Então, assim, vamos ficar com um monte de carro parado? Vamos vender. E a Movida foi uma das grandes do mercado de aluguel de carros aqui no Brasil que desceu o pau na venda de carro. E vendeu mesmo. E foi vendendo, fazendo caixa e não foi repondo, porque para você ajustar a operação. E quando a gente vê o resultado do terceiro trimestre, a gente vê a beleza, né, desse ajuste, porque eles mantiveram praticamente todos os índices operacionais que eles tinham pré-pandemia no terceiro trimestre. Por quê? O que aconteceu? Bom, o segundo trimestre foi péssimo, o terceiro ele já foi melhorando. Então, um pouco de aumento, né, na demanda com a operação ajustada, você fica com mais ou menos os mesmos índices operacionais para a pandemia. E aí, obviamente, isso é muito bom, tá, para um acionista ou, eventualmente, para quem quer investir aí nessa operação. Pois bem, vamos lá. Quais foram as grandes coisas que eles fizeram aí no terceiro trimestre? Taxa de ocupação, ou seja, quantos carros disponíveis versus quantos carros alugados? 82,7%, ou seja, menos carro disponível, com o mesmo número de corridas, né, pré-pandemia, taxa de ocupação vai lá para cima. Isso é aumento de rentabilidade. Primeira coisa, gestão de frota. Isso daí é um reloginho, tá? Então não tem tanta oscilação. Então, ótimo, também melhorou bastante. E a parte de seminovos, eles tiveram um recorde no valor médio de carros vendidos. Então, eles fizeram lá um histórico lá, 45 mil preço médio dos carros que eles vendem. Faz sentido, porque se você acelera a venda de seminovos, ele está menos desgastado, consequentemente ele tem um valor de mercado maior. E aí o preço médio dos carros aumenta. Então, eles conseguiram fazer bem esse ajuste. Pegando nos primeiros 9 meses, eles tiveram um aumento de receita em relação aos mesmos 9 meses do ano passado, de mais ou menos 9%, tá, na receita líquida, tá?
Só que a margem operacional ainda está sofrendo por causa do segundo trimestre. Então, os primeiros 9 meses, o primeiro trimestre foi muito bom, o segundo foi péssimo, o terceiro foi bom. Tá? Então, eles ainda estão um pouco abaixo. Então, se a gente for pegar aqui, ó, margem EBIT, ou seja, margem operacional, nos primeiros 9 meses do ano passado foi algo em torno de 11%, está 8,5%. Tá? Então, assim, ainda está tentando dar aquela recuperada. Mas, né, é aquele negócio que eu falei, eu adoro esse tipo de operação. O ROIC deles já está agora em torno de 8%. Tá? 7,7%, é 8%, contra 10,2% no mesmo período do ano passado. Então, eles conseguiram ajustar bastante, né? Foram diminuindo o lucro operacional, foram ajustando o capital operacional para fazer esse negócio. E eles mostram, né? Assim, ó, nosso custo de dívida hoje é 4,4%, nosso ROIC é 7,7%, então tem um spread bom. E se a gente for ver o spread de ROE, Return on Equity deles está 10,4%. 10,4% contra 4,4%, até que está um negócio muito bom. Tá? Aí, ó, receita bruta mensal por carro, lá na parte de aluguel, 1.800, tá? Contra 1.300 do segundo trimestre, que eu falei para você, mas pré-pandemia quanto que era? 1.800. Então, olha que interessante, eles conseguiram ter a mesma receita por carro, né, alugado que eles tinham antes da pandemia. É isso que faz a Movida ser uma das empresas mais bem operadas aí deste mercado. Então, é basicamente isso que eu queria falar da Movida. Vamos ver aí o que vai acontecer com esse negócio retomando a parte de aluguéis de carro. Excelente. Boa. Vamos seguir então para a próxima aqui. E a gente vai falar agora de algumas fusões, aquisições, IPO. Né? Eu vou começar com uma empresa que eu queria muitos comentários da Mayara. Peguei uma notícia da Forbes. Dona da Timberland e da Vans comprará Supreme por 2,1 bi de dólares. Né? A gente está falando aqui dessa dona dessas empresas, que é a VF Corp, que a Mayara vai comentar agora, e também da Supreme. Né? O que está por trás aí? O que está acontecendo nessa operação, hein, Má? Então vamos lá, quem é a VF Corp? Que nem você falou, né? É dona da Vans, é também dona de outras marcas de moda, como a The North Face, a Timberland, né? E eles resolveram agora comprar a Supreme. A princípio por 2,1 bi de dólar e acrescentar até 300 milhões de dólares sujeitos a metas que eles estão colocando aí até o final do deal. A Supreme é uma marca que nasceu em 94, olhando, né, a moda skate, né, o skatewear. Então, ela tem um estilo mais irreverente, assim. Ela foi olhando coisas mais hipsters, o estilo streetwear, e aí fez essa moda de skate. E eles produzem hoje não só roupas, mas também board de skate, né? Que para complementar o portfólio, mesmo que dê prejuízo ali, tem uma sinergia e estabelece também a proposta de valor da marca, né? E aí, ao longo desses anos, apesar de não ser uma marca tão antiga assim, mas ao longo desses anos eles conseguiram se firmar como uma marca premium, super premium, na verdade. E você tem lançamentos, por exemplo, que eles fazem, que formam filas de horas para fora da loja deles, ou então produtos que acabam em alguns minutos. Eles também estabeleceram mais de 60% das vendas através do online, então outro bom motivo aí para eles ainda estarem valorizados mesmo com a quarentena, né? E é claro, bem percebido pelo mercado, né? Foi um bom movimento da VF que o mercado achou, tanto que no dia que foi anunciado, as ações da VF subiram 18%. E aí, depois que essa aquisição for terminada, a marca for incorporada, que já vai estar né, um pouquinho mais na situação normal, lá em 2022 eles acham que pelo menos 500 milhões de dólares de receita da VF vão vir da Supreme. Excelente. Né? Eu só queria fazer uma breve constatação que eu encontrei uma camiseta da Supreme à venda na internet, uma camiseta de algodão por R$9.000. Não vou fazer nenhum comentário aqui, porque talvez eu acabe me exaltando, mas vamos seguir então para a próxima notícia. Foi só uma constatação. Próxima notícia, Renato, essa você gosta, hein? Eu tenho certeza. Se você não gosta da empresa, pelo menos do produto, eu sei que você gosta. Brasil Journal. Dunkin' Donuts e o império de marcas. Aqui a gente vai analisar também o M&A nesta área que o Renato é fã, né, Renato?
Olha, junk é comigo mesmo. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu sempre faço duas coisas, logo de largada, né? Eu já pego lá um Dunkin' Donuts no aeroporto, né? E como aquele negócio lá. E aí depois ainda vou lá pro Shake Shack, né? Não sei se já foram no Shake Shack, é excelente. Mas enfim, vamos lá. Aparentemente, né? Esse fundo comprou a operação no Dunkin' para juntar com outras operações que eles têm, que é a Arby's e a Buffalo Wild Wings, que são redes tradicionais lá nos Estados Unidos, e aparentemente esse fundo ele tem essa expertise de pegar redes meio cambaleando, né? E aí você consegue dar um revamp e fazer o negócio voltar aos níveis de crescimento anteriores ao período de estabilidade. E aí eles olharam a Dunkin' Brands como uma grande oportunidade. O Dunkin' Donuts ele foi criado lá nos anos 50, 1948, 1950. Ele tinha outro nome, chamava Open Kettle. Com esse nome, obviamente, ele não ia se expandir. Aí ele mudou para Dunkin' Donuts e aí o negócio começou a crescer. Lá nos anos, né, de 1960, mais ou menos, eles criaram um conceito de franquia e aí conseguiram ter a escalabilidade aí da marca. E aí, nos anos 90, eles fizeram algumas aquisições, eles compraram uma rede grande também de sorvetes, que era aquela Baskin-Robbins, para quem vai para os Estados Unidos sabe que é uma rede bem, né, tradicional. Fizeram a aquisição da Mr. Donuts e da Dawn Donuts, ou seja, consolidaram todo o mercado de donuts lá nos Estados Unidos e expandiram mundialmente. Aí, lá em 2004, 2005, um consórcio de fundos, onde tinha a Bain Capital e o Carlyle, compraram a operação da Dunkin' por 2,4 bilhões de dólares. Aí foi feita a abertura de capital em 2011, e agora o valor de mercado que foi fechado nessa operação foi de 11,3, certo? Só que com isso é Enterprise Value. O market cap, né, dado que a dívida líquida deles é 2,3, ficou em torno ali de uns 8, quase 9 bilhões. Hoje, o market cap deles é 8,7 bilhões de dólares. Então, eles fizeram a abertura de capital em 2011 a 2,3 e agora vale quase 9 bilhões. Então, você viu que o valor de mercado aí do Dunkin' Donuts cresceu bastante. Eles trabalham majoritariamente com franquia. Então, quando você pega a receita da Dunkin' Donuts mesmo, ela é baixa. Então, ó, nos 3 meses agora que eles divulgaram o resultado, trimestral, a receita deles foi de 356 milhões de dólares, com um aumento de 5,7. Aí você fala assim, pô, só isso, né? Mas é porque ele ganha royalties, não é ele que vai fazer a receita das lojas, né? Quando você pega a receita das lojas, ou seja, na ponta, foi 3,2 bilhões de dólares mundialmente, né? Então, é uma receita respeitável, com uma margem operacional em torno de 32%, com uma margem líquida de 16%. Então, esse modelo de franquia é ótimo, né? Porque você tem, né, a vantagem da expansão, você tem menos despesas do que você operar as lojas, e aí você tem essas margens operacionais muito boas, 32% aí e 16% na margem líquida. Então, assim, essa é a operação do Dunkin' Donuts, vai ser vendido agora. Vamos ver se volta para o Brasil, né? A gente sabe que tem no Brasil, só que não tem em São Paulo. Eu estou ansioso para a Dunkin' Donuts voltar para São Paulo. Pois é, eu já não sou tão fã de Dunkin' Donuts assim, né? E Shake Shack não experimentei, apesar de que a Paula aqui em casa mandou a próxima vez que eu for para lá experimentar esse negócio que é maravilhoso, e você fazendo essa propaganda também já deu água na boca. Mas, falando do modelo de franquia, né, Renato? Você falou o quanto ele é bom. E acho que a próxima notícia aqui vai reforçar este ponto, né? E a gente vai falar de um prospecto aqui no Brasil, né? De um IPO que eventualmente pode sair. Depois não sei se o Renato vai ter sua opinião, se sai ou não sai aqui. Mas a notícia é do valor econômico. Rede de depilação espaço laser protocola pedido de IPO na CVM. Renato, como é esse modelo de negócio da espaço laser? Vamos lá, dá uma ilustrada aí pra gente. Legal. Bom, eu vou falar um pouco das vantagens do modelo de franquia, que a gente já está falando bastante aqui nesse BTC Journal, e também, né, nesse caso aqui, o que o Espaço Laser vai fazer com o dinheiro que ele vai levantar, a princípio, na abertura de capital. Bom, o Espaço Laser faz a parte de depilação. Eu não sou usuário, eu nunca fui, mas aparentemente é um negócio que tem bastante demanda no mercado, porque todo mundo que tem algum pelo indesejável, eventualmente pode fazer uma depilação a laser no Espaço Laser. A princípio, eles atendem uma classe mais focada ali no público B e C, mas eles têm clientes em todas as classes. Uma concentração está em C2 e B2. B2, 25% dos clientes, 35% dos clientes C2. Então, assim, é um negócio que faz depilação a laser a preços acessíveis. Isso é bom.
Tá? 91% dos clientes em setembro, na média, tá? 91% dos clientes são mulheres, sendo que 9%, obviamente, homens. E na parte de idade, eles têm lá entre 20 e 29 anos, 35% da base de clientes deles e 36%, que é a maior concentração, entre 30 e 39. Então, beleza, né? Então, espaço laser é aquele negócio de você conseguir ter o ponto de venda para fazer o serviço de depilação. Eles falam que tem um addressable marketing, né? Aquele negócio vendedor, né? Para você falar que o negócio tem bastante potencial, de 156 milhões de pessoas. Porque eles falam assim, 156 milhões de pessoas podem se depilar. Caramba, né? Beleza. Só que para depilação especificamente, ele já diminui esse mercado para 69 milhões, sendo que 62 são mulheres, 7 milhões homens. Beleza. E a laser, que é o que eles têm ali, é mais ou menos 3,4 milhões, que eles falam que dá para chegar a 69 milhões, né? Então, se eles forem, conseguirem se expandir bastante, fazer a penetração da depilação a laser ser difundida no mercado, consequentemente, eles conseguem capturar esse negócio. E uma das vantagens que eles têm é que são líderes de mercado, eles têm uma vantagem de 7 vezes receita contra o segundo. Tá? Então, eles são líderes disparados no mercado que, aparentemente, eles estão mostrando que tem bastante potencial. Beleza, tá? Então, esse é o famoso Espaço Laser. Foi fundado em 2002, criou-se um modelo de franquia lá em 2015, e aí o modelo de franquia ele permitiu o crescimento rápido. Então, lá em 2015, eles tinham 46 lojas. Hoje, eles têm 514 lojas. Tá? Então, assim, é muito, muito bom para você expandir uma marca, esse modelo de franquia. Qual que é o ponto do IPO? O ponto do IPO é o seguinte, eles vão fazer, a princípio, buscar essa abertura de capital, porque tem um potencial muito grande de crescimento, né? Então, eles falam que o índice de penetração de depilação a laser no Brasil é 4,9%, nos Estados Unidos é 20% e na Espanha é 50%, né? Então, eles falam que tem bastante potencial. E aí, o que eles falam? Eles têm uma marca que eles também vão querer fazer a parte de crescimento. Então, espaço laser já é um mercado que eles têm bastante potencial de crescimento. E aí, eles criaram uma outra marca para fazer a parte de beleza facial. Então, tem lá Botox, 67% da receita dessa nova marca, 31% é preenchimento e laser facial, os outros 2%. Então, eles têm uma marca que tem todo o mercado para crescer, o espaço laser, que eles já estão nesse mercado, também com perspectiva de expansão, e eles falam o seguinte, a gente está recomprando todas as franquias. Por que a gente está recomprando todas as franquias? Eu dei uma olhada, né? Aí você me perguntou quanto que era a rentabilidade de uma franquia da Espaço Laser, eu fui lá dar uma olhada. Você tem que investir, na média, 480 mil reais para você abrir uma franquia, tá? E ele te dá mais ou menos uns 120 mil reais aí por mês, com uma margem de mais ou menos uns 20%. Aí eu fiz uma conta, deixa eu ver quanto que é o ROIC, né, desse negócio. O ROIC dá 55% ao ano. 55%. Ou seja, quanto que você tem de lucro operacional versus capital operacional empregado na operação. ROIC altíssimo, altíssimo. E aí eles olharam isso e falaram o seguinte, cara, por que a gente, agora que a gente está bem estruturado, tal, não sei o quê, o franqueado, ele tem um ROIC absurdamente alto, vamos recomprar. E aí eles começaram a fazer esse processo de recompra dos franqueados nos últimos 2 anos. Para quê? Para conseguir pegar toda essa rentabilidade para eles, né? Então, assim, eles estão aí, ainda tem 192 franquias que eles estão pensando em recomprar, que eles vão usar o dinheiro do IPO para fazer essa recompra. O ROIC da empresa em 2019 foi 24,3%. E aí você pega o ROIC das lojas e aí incorpora o capital operacional da empresa, né? Se você adicionar mais franquias com 50 e poucos por cento de ROIC, né? A tendência desse ROIC é subir. Qual que é o grande problema? O grande problema é que 2020, ano de pandemia. Então, o que aconteceu? Você recomprou um monte de loja e as lojas fecharam, né? As franquias fecharam. Então, o que aconteceu esse ano? Eles tiveram uma queda de 37% na receita, olha que desgraça, com uma queda de margem EBITDA, que foi de 40% no ano passado, que é uma margem EBITDA espetacular, para 11% esse ano. E o ROIC foi negativo, porque eles estão tendo prejuízo. Então, assim, é um bom time para fazer abertura de capital? Puta, não é um bom time. Então, o que eles vão ter que fazer no roadshow? Vão tentar convencer os investidores que aqueles resultados operacionais espetaculares pré-pandemia, eles podem ser recuperados, né, no curto prazo. Se for assim, cara, é uma operação de 24% de ROIC com tendência de alta, tá? Então, assim, pode sair esse IPO? Se eles conseguirem provar
que eles conseguem, né, voltar aos níveis pré-pandemia, certamente esse negócio sai. Caso contrário, vai ser muito difícil. E aí, de onde que vem o desespero? Porque, Renato, então por que eles não esperam? É a dívida. Eles estão com uma dívida líquida sobre EBITDA, que antes era menos de 1, 4,6. Então, a dívida líquida sobre EBITDA está começando a ficar meio alta, obviamente porque a operação ficou muito pequena, né, por causa do fechamento dos pontos físicos. Então, assim, é o desespero. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, uma bela de uma operação. Muito bom. E esta notícia fecha o programa de hoje. Então, queria agradecer muito, Má. Muito obrigado pela participação novamente. Obrigada a vocês, é um prazer estar sempre aqui. E um abraço aí para as turmas de marketing e estratégia de semana, que a gente ainda se vê aí, apesar da turma de sábado ter acabado. E foi ótima, né, gente? Um abraço. Muito bom, muito obrigado, Renato, também. Valeu, pessoal. Tem um monte de empresa divulgando resultados trimestrais. Semana que vem vai ter mais. Abraço. Muito bom, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. Não esqueça de dar uma olhada lá nos cursos que a BTC oferece, nos programas que a gente tem estruturados, www.btcompany.com.br. E, claro, estaremos de volta no BTC Journal na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.